Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? Sejam bem-vindos. Mais uma noite de calor nessa casa. Hoje, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro chamado Sem Lama Não Há Lótus. A arte de transformar o sofrimento, do vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. Para iniciar essa nossa conversa, nós precisamos entender que a gente vive num planeta dual, onde existe o dia e a noite, o calor e o frio, o masculino e o feminino, o sol e a chuva, e por aí vai. Se a coragem é o oposto do medo, o sofrimento é o oposto da felicidade. E nessa busca por transformação, a gente vive numa busca incessante da tal chamada felicidade. E há muitos anos, eu era adolescente ainda, eu li um livro, não lembro mais que livro era, mas uma frase me ficou marcada pro resto da vida nesse livro, que ela diz o seguinte: a felicidade não é uma posse concreta, ela é um estado de espírito. Então, ou seja, a felicidade, nós vamos construindo ela dentro de nós, paulatinamente, à medida que nós vamos nos conhecendo e passando então pela chamada transformação interior. Então Thich Nhat Hanh inicia esse texto dizendo o seguinte: o sofrimento e a felicidade são orgânicos por natureza, ou seja, são transitórios e estão em constante mudança. Nós estamos aqui na Terra nesse momento vivendo sucessivas reencarnações dentro da chamada roda do karma. E essa roda do karma, ela funciona em movimento. Então, quando a roda sobe, eu estou em processo de ascensão em alguma coisa. Quando ela chega lá em cima, ela está no ápice. Se ela continua em movimento, o que acontece? Ela vai descer, ela vai declinar. E eu vou voltar para o ponto de baixo de novo, ponto de partida. E por isso chama-se a roda sucessiva das reencarnações. E que nós temos que aprender, que nós temos que nos modificar, que nós temos que expandir a nossa consciência. E o segredo dessa roda está, na hora que ela está subindo, eu tenho que me agarrar na roda para não cair. Quando eu chego lá em cima, o que é? São os bons momentos da vida, as conquistas que a gente tem. Quando ela está declinando de novo, porque ela vai ter que fazer o seu movimento contínuo, o segredo da vida volta de novo para que eu me agarre nessa roda e não caia fora. Porque se eu cair fora, eu vou perder muita energia para me levantar, correr e tentar entrar nela de novo. Então eu tenho que saber que os altos e baixos da vida fazem parte do nosso crescimento espiritual, do nosso amadurecimento. E para a gente entender isso, ele continua dizendo o seguinte: que a felicidade também vai ajudar mais uma vez no nosso crescimento interior. Assim como o sofrimento também vai nos ajudar no crescimento interior. Porque eu só posso dar valor à felicidade se eu passar pelo sofrimento. Ele diz: uma flor quando murcha se transforma em adubo, e o adubo pode ajudar mais uma vez na germinação da flor. Ela pode se transformar em sofrimento e o sofrimento em felicidade novamente. E que nós estamos sempre recomeçando. E nós precisamos entender que o ponto de partida sempre somos nós. Tudo que nos acontece na vida, sejam coisas positivas ou coisas negativas, é porque nós abrimos a porta e deixamos determinadas energias entrarem e nos envolverem. Então, dentro desse ponto de partida, o
que é necessário ter para que eu amplie o meu senso de percepção? Honestidade emocional. O que significa ter honestidade emocional? É eu parar com a tagarelice mental e olhar para dentro de mim mesmo e ver o que está errado e o que é que eu estou alimentando nesse momento. É observarmos o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja e também aquilo que a gente não quer mais que faça parte da nossa vida. Então esse autoconhecimento também passa por uma coisa chamada aceitação do meu momento presente. Eu tenho que olhar e aceitar. E eu tenho também que nessa parte do aceitação trabalhar o quê? O desapego. Eu tenho que soltar, libertar e deixar ir aquilo que não está me fazendo feliz e que muitas vezes está nos deixando doentes. Querem um exemplo? Nosso fígado é o órgão onde a gente somatiza a raiva. Quando a gente está com raiva, como é que começa o processo? Eu começo com raiva de alguém, é ou não é? Para o externo ou para uma situação que eu não gostei, que eu não aceito, que eu não quero, que me irritou profundamente. Esse é o meu primeiro momento. O segundo momento é inconsciente, mas essa raiva se volta contra mim mesmo. Quando eu aponto um dedo, aponto 3 para mim. Essa raiva volta de novo pela não aceitação da situação. E às vezes eu fico com raiva de mim mesmo, por quê? Porque eu estou com raiva. Estou com raiva de estar com raiva. E se eu não estou aceitando isso, eu vou remoer isso. E isso vai passar do campo mental, pelo campo das minhas emoções, como uma descarga altamente negativa, e em algum lugar vai ter que sair. E onde é que sai? Sai no corpo físico. E vai estourar o meu fígado. Só que além disso, dentro desse processo de raiva, existe o quê? Frustração, ressentimento, medo, rejeição, abandono, angústia. E angústia o que é? Coração apertado, né? Dói, peito dói. Não é o coração que dói, é o peito. Aí eu respiro, angustiado. E essa raiva que está lá no fígado, ela vai passar pelo coração. Tudo na nossa vida passa pelo coração. E o coração vai sentir a raiva que está no meu fígado. E esse coração vai se angustiar ainda mais do que ele já estava. Isso é para vocês entenderem que o corpo fala com a gente. Nesse processo de somatização do que está acontecendo. Assim como a parte renal são as nossas águas, são as nossas emoções, e o rim está ligado com a nossa identidade de vida. Então nós precisamos transformar as nossas águas de salgadas em águas doces. A energia precisa fluir. Essa energia, quando ela não flui, quando eu não estou bem comigo mesmo, eu vou provocar cálculos, eu vou provocar cristalizações por um processo de rigidez. Então, quando acontece uma enfermidade, ela é um grande professor. Porque a hora em que o corpo chega e diz assim, alto lá, tem algo errado com você. Olha tudo que você está alimentando diariamente na sua vida e olha o que você está fazendo comigo, seu corpo. Por isso, gente, que às vezes quando a gente só faz o tratamento médico, mas a gente não é ativo nesse tratamento, ou seja, a gente só ingere os medicamentos, faz os exames e faz o tratamento ipsis literis do médico, ótimo, nós temos meio caminho andado. Mas nós estamos esquecendo de fazer o tema de casa. E o tema de casa é parar e olhar o que eu estou trazendo para dentro da minha vida. Porque senão eu vou ter aquele processo chamado de reincidência. Cada vez que eu me deparar com um determinado tipo de problema, aquela moléstia, aquela enfermidade vai bater de novo na minha porta.
E eu vou viver nessa roda sucessiva entre altos e baixos nos processos da minha saúde. E a gente acha que a gente não tem que tomar parte nisso, que isso não faz parte do nosso dia a dia. A gente vive num automatismo. E o que acontece? Nós temos carências, nós temos reclamações, nós temos melindres, nós temos medos. Então, a honestidade emocional é isso, é admitir que eu tenho isso. Que neste momento eu estou passando por determinada situação que não é boa. E cabe a mim fazer o quê? Resolvê-la, modificá-la. E se eu aceitar isso com um pouco mais de ternura, de calma, de equilíbrio, eu vou digerir esse processo que a gente não digere. E se eu digerir, se eu começar a compreender o porquê disso, eu vou começar a trabalhar em mim equilíbrio e harmonia. Aí eu entro naquele processo de soltar, libertar e deixar ir. Por que isto não é fácil? Porque a gente entra numa roda viva, automática, que não se sabe aonde, quem impôs, que a gente tem, com certeza, direitos, deveres e obrigações. Ponto. Mas eu não posso querer o tempo todo que os outros façam aquilo que eu acho que é o certo para a minha vida, ou, que é pior, para a vida deles. A gente perde muito tempo dizendo como é que fulano e ciclano tem que viver, como é que fulano e ciclano tem que fazer suas escolhas, como é que eles têm que se educarem. E isso está errado, gente. Porque nós somos criaturas divinas, criaturas de Deus, viajantes das estrelas. E cada coisa que cada alma passante por este planeta tem que vivenciar na sua experiência pessoal, por isso a experiência pessoal é seu. Os antigos já diziam que a gente tem que passar, não se bota na porta de ninguém, porque é nosso. Ninguém entra no coração de ninguém para modificar as pessoas. Cada experiência é única. Então nós precisamos viver dentro da gente, entender as nossas carências, entender processos de luto, que são normais, que fazem parte da nossa vida, e que resolvê-los é saudável. Agora, fugir das situações que nos incomodam gera conflito, gera dor, gera doença. E aí aquela roda sucessiva é negativa. Se eu entender do que eu tenho medo, eu vou parar de ter medo. Eu entrei no processo da compreensão. E a gente vai perceber que a maioria dos processos que a gente alimenta dentro da gente não seriam tão necessários. Às vezes são até coisas infundadas. São coisas que a gente colocou na cabeça, que a gente acha que é assim, né? Então ele diz isso, que ao parar com a tagarelice mental, por quê? Porque nós estamos direta e diariamente fora do ritmo do compasso, remoendo o que ficou no passado, preocupando-nos com o que poderá vir no futuro. Nos acostumamos a viver no automatismo, inclusive com a dor física. E nesse estado constante de preocupação com tudo e com todos, acabamos por utilizar o consumo para nos distrair do nosso sofrimento. Então, ou seja, é televisão ligada, é shopping, é conversa em telefone, né? É internet. Nada errado com isso, gente. Mas tem pessoas que fazem disso um momento inteiro da sua vida. Desde a hora que acordam de manhã cedo, está com a televisão ligada no ouvido até a hora de dormir. Um excesso de noticiários e de coisas que não são positivas na sua cabeça. Provavelmente nos pegaremos diante da geladeira várias e várias vezes. A gente vai ali, abre a geladeira, dá uma voltinha e fecha. Volta, dá uma voltinha, vai lá, abre a geladeira e fecha a geladeira. Estão procurando alguma coisa que a gente não sabe o que é, procurando lá de fora. E é uma questão da gente não querer ficar sozinho com a gente mesmo. Então a gente tem que entender que no processo da solidão, a gente pode deixar de estar só quando a gente quiser. Mas para que eu passe por um processo de maturação emocional, eu preciso ficar comigo. Eu preciso saber das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. Eu preciso me escutar, né? Eu preciso curtir às vezes a minha casa. Tem pessoas que nunca curtem a sua casa, não gostam do seu lar, do seu ambiente. Por quê? Porque dentro de si não estão encontrando abrigo, gente.
Nosso lar é o nosso refúgio, é o nosso aconchego, é o local onde a gente dorme, onde a gente faz as nossas refeições, é onde a gente literalmente deve descansar nos finais de semana quando a gente está muito cansado. Nada contra se sair e passear, mas tem pessoas que não estão em casa nunca. Então aquele lar onde você nunca está no seu lar, ele não é um lar. Ele é uma república. É ou não é? Ele não tem vida. Ele não tem energia. E é tão gostoso quando a gente entra na casa de alguém e sente que ali tem vida. Né? Então, o corpo e a mente necessitam andar juntos. Muitas vezes esquecemos que temos um corpo. E o processo de cura começa quando aquilo que eu falei, quando nós nos inspiramos conscientemente a olhar para dentro. E dentro desse processo entra a questão do que? Da respiração. Respirar fundo, acalma a mente, acalma o coração, dá mais serenidade, dá mais tranquilidade, clareia a nossa mente para que a gente possa ter lucidez e tomar decisões. E consciência plena é a melhor maneira de estar com o nosso sofrimento e não ser oprimido por ele. E se eu sei que eu estou num momento de sofrimento, ou de angústia, ou de dor, eu vou parar e vou olhar quem é a angústia, quem é a dor, quem é o sofrimento que está ali. Eu vou me dar conta que é algo que não está bem e ter a capacidade de permanecer no momento presente, saber o que realmente está acontecendo aqui e agora. Então é necessário ter lama para o lótus germinar. A lama é o sofrimento, é a dor. E a gente às vezes vive nesses estados de automatismo que a gente vive enlameado diretamente e não se dá conta. A lama não cheira bem, mas a flor de lótus é muito perfumada. E se nós não tivermos lama, a flor de lótus não vai se manifestar, ela não vai desabrochar. Então, ou seja, se nós não passarmos pelo sofrimento, pela dor, aquela flor maravilhosa e perfumada, que é o nosso espírito em ascensão, não vai. Nós vamos ficar aqui sofrendo e olhando para o externo e nos tornando sempre vítimas de algo, de alguém ou de uma circunstância. É uma questão de simples escolha. Deixar assim, não mexer porque mudar dói, ou aventurar-se rumo ao novo, ao desconhecido, dentro de si mesmo e ter essa coragem de ser honesto em busca da própria verdade e acolher esse sofrimento com ternura, sabendo que ele está ali porque você o pôs ali e cabe a você resolver o que fazer com ele. E com plena consciência nós não temos mais medo da dor. Vocês já devem ter ouvido falar na flor de lótus. E a literatura indiana, oriental, faz a analogia da flor de lótus com as pás dos nossos chakras, né? Que são os pontos energéticos que nos equilibram e que precisam estar bem em funcionamento. Eles são neutros, mas a energia que nós emitimos a eles é que vai fazer com que eles se movimentem de forma positiva ou de forma negativa, ou fiquem emperrados algumas vezes. Então isso é para a gente entender que para ser feliz eu tenho que passar por algumas situações para valorizar essa felicidade. É impossível numa vida média nesse planeta de 80 a 90 anos eu viver 90 anos sempre em estado saltitante de alegria. Isso não existe, gente. Porque dali, desse atrito, como tem um livro aí do jornalista Rubem Alves, bastante interessante, que diz que o título do livro é Ostra Feliz Não Dá Pérola. Por quê? Porque tem um atrito. E a gente só aprende a ter resiliência, a ter maturidade, quando a gente é posto à prova em determinadas situações. E isso vai num crescente paulatino, né?
O amor precisa ser cultivado e alimentado para sobreviver. E o nosso sofrimento também sobrevive porque nós o alimentamos e permitimos. Nós ruminamos o sofrimento, o arrependimento, a tristeza. Nós os mastigamos, os engolimos, trazemos de volta e os comemos muitas e muitas vezes. Isso lembra o que, gente? A vaquinha no meio do campo. A vaquinha não faz isso? Ela come a grama, engole e depois ela fica ruminando, né? Ela fica regurgitando e ruminando. Isso chama-se ruminar os pensamentos. E aquilo que o nosso cérebro não compreende, que a gente não consegue, o estômago não digere, porque o sistema nervoso e o sistema digestivo estão intimamente ligados. Por isso que às vezes a gente tem muita dor de estômago, quando a gente está em processos difíceis de resolver. Tá? Por esse processo ruminativo. Bom, então, falando na flor de lótus, para a gente encerrar, a flor, ela desabrocha, e ela murcha, e ela cai, e ela volta a ser adubo, para que outra flor possa surgir no seu local. E isso a gente pode entender como essa roda sucessiva das nossas reencarnações. Em momentos de dor, de sofrimento, de não compreensão dos processos da nossa vida, nós estamos enlameados. Né? E essa flor que precisa desabrochar, ela vai murchar dentro desse ciclo de andamento, de movimento. Quando nós somos essa flor murcha, nós somos convidados a fazer o processo da transformação, que é olhar para dentro, que é tentar buscar dentro de nós aquela essência divina, aquilo que Jesus deixou dito: eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele deixou o caminho das pedras para que a gente entenda sobre aceitação, perdão, amorosidade, estar no mundo e não ser do mundo, como Ele disse. Quanto Jesus sofreu com perseguições, com pessoas que falaram mal dele, falaram inverdades. E ele se manteve ereto no seu processo, digno no seu processo, íntegro, olhando olho no olho de cada um, pedindo que cada um olhasse para dentro de si mesmo para que se curasse através da própria fé. Porque eram pessoas que já estavam no processo de saturação das suas mazelas e não queriam mais aquilo. Elas não queriam mais a lama nem a flor murcha. Elas queriam o desabrochar, o perfume da flor de lótus, que é o perfume do Espírito. Quando nós começarmos a aceitar dentro da nossa mente e do nosso coração que nós somos essa centelha divina, que o amor de Deus irradia permanentemente em nossa direção, um amor incondicional, que é um amor que nos aceita do jeito que nós somos, no estágio em que nós estamos de compreensão, ainda muito pequeno, mas que está ali, e que Ele sabe que nós somos a sua centelha, que a semente que Ele plantou dentro de nós está ali. Ele aguarda pacientemente a nossa germinação. E quando nós entramos nesse processo de compreensão, as dores da alma começam a se dissipar. As pequenas luzes vão se acendendo. Nossos chakras vão ficando mais harmônicos. Nossa mente e nosso coração vão começando a desejar algo mais na nossa vida, chamado qualidade de vida. Eu vou querendo ter mais paz de espírito. Eu vou querendo ter mais silêncio. Eu vou querendo ter companhias que são mais agradáveis. Pessoas que pensam mais ou menos como eu. Eu vou largando um pouco da ansiedade, da angústia. Eu vou fazendo o que dá para fazer agora, no momento presente. E isso, gente, são pequenas tarefas que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia. Tem algumas palavras que são muito boas na nossa vida, mas que a gente nem de longe consegue trabalhar com elas. Que é compaixão, que é misericórdia,
que é aceitação, que é ternura, que é bem-estar, que é equilíbrio. E isso tudo junto, misturando, gera saúde. Saúde física, espiritual e saúde mental. Que assim seja.